Olá pessoal, Cristiano de Jesus aqui. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre problema, isso sobre a definição de problema, né? A gente pensa em problema o tempo todo, no dia a dia, na vida profissional, né? Na vida amorosa, nos relacionamentos de amizade, no relacionamento marido e mulher, né? A gente começa a enxergar problemas em várias situações no nosso dia a dia, mas a gente não para pensar nessa definição de problemas. Muitas pessoas acreditam que problema, né, a verdadeira definição de problema é passe adiante. Eu mesmo já falei isso várias vezes com as turmas que eu trabalhei, né? Se você tem um problema, você tem que passar esse problema adiante, né? A origem da palavra problema, ela significa isso, né? Passe adiante, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, uma empresa, se ela está com um problema, né, financeiro, ela está com um problema de receita, o que ela faz? Ela começa a reduzir custos e muitas vezes reduz quadro de pessoal, começa a reduzir custos em várias áreas. Isso é uma transferência, está passando o problema para alguém, porque a empresa ela é composta de funcionários, né? Se tem redução de pessoal, alguém provavelmente vai ser demitido. Então, quando a empresa tem esse tipo de problema, ela está transferindo o problema para o colaborador que está sendo demitido. Então, em tese, essa definição ela vem mais nesse sentido, né? Mas ao longo dos anos eu comecei a perceber que sim, se a gente tem problema, a gente também tem oportunidades. Então é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mentalidade muito grande e que pode ajudar demais no dia a dia, né? Porque se você encara problema como problema, você começa a ficar amargurado, angustiado, a ansiedade aumenta, fica muito mais difícil você controlar as suas emoções, porque você fica tão focado em problemas que tudo que você vê na sua frente vai ser problema. Então, lembra que em vídeos anteriores eu falei, né, preste atenção na qualidade dos seus pensamentos. Se a gente fica muito focado em problema, vai incorporar na nossa mente problemas em cima de problemas. Então eu gosto de enxergar problemas como oportunidades. Se você tem um problema hoje, pense que você tem uma oportunidade e a escolha está na sua mão. A escolha está na sua mão, se você vai encarar isso como uma oportunidade ou se você vai encarar isso como um problema difícil, um problema maior do que você, né? Então todos os problemas têm oportunidades e essas oportunidades elas passam por vários aprendizados. Por mais que o problema seja difícil, se você parar para refletir, você vai tirar um aprendizado com isso e vai ficar muito mais forte. Teve uma vez que eu fui num casamento, eu e minha esposa, a gente foi num casamento de amigos nossos, e o casamento ele foi celebrado, era um casamento de uma outra religião que não é a católica, né? O celebrante ele falou uma coisa muito interessante que eu gravei isso, inclusive, né, quando eu casei, eu fui nesse casamento antes do meu casamento, quando eu namorava ainda a Mirella, e aí essa celebração ela marcou pelo que o celebrante falou, que assim, eu percebi que ele tinha muita razão no que ele estava falando e muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? E é porque ele falou que a vida, né, a vida conjugal, de relacionamento, ela segue similarmente as 4 estações do ano, né? Então, às vezes você está na primavera, está tudo florescendo, né? Você está no verão, né? É sol, né? Dias ensolarados, né? No outono, mas sempre tem o inverno também, né? Aqueles momentos difíceis, momentos né, de alguma intriga, momentos de desavenças, atritos, isso acontece com qualquer pessoa, né? E o que ele falava é o seguinte: a gente passa por essas 4 estações sempre, sempre, periodicamente. Só que quando a gente tem um propósito, um objetivo, né, de ficar junto mesmo, é uma escolha, né?
cada vez que a gente passa por um período de inverno, a gente fica mais forte ainda para o próximo período. Então, os invernos eles vão ficando mais amenos. Por quê? Quando você passa pela primavera, pelo verão, pelo outono, você já sabe que, você já sente que vai vir um período de inverno, como você já está mais forte, você já chega nesse inverno mais protegido. E isso, assim, isso me marcou muito que, né, na celebração do meu casamento, quando o padre me passou o microfone ali que eu tinha que falar, não tinha nada combinado, ele acabou pegando a gente até de surpresa, eu falei dessa parte da celebração que eu participei, porque isso marcou muito, e se a gente parar para pensar, isso é muito verdade. Então por isso que eu acho que sempre problema é sinônimo de oportunidades. Tá? Eu converso muito com o meu filho Gabriel, ele tem 7 anos e por incrível que pareça eu aprendo muito com ele, sabe? Semana passada, acho que semana passada eu fui buscar ele na escola, aí eu sempre faço perguntas para ele no sentido assim de deixar ele meio em situação difícil para responder, para forçar ele a pensar, e ele sempre sai bem, né? Aí eu falando de problemas com ele, eu falei assim, Gabriel, como que você resolve um problemão? Você está com um problemão, como que você faz para resolver um problemão que está na sua mão? Aí ele falou assim, um problemão, um problema muito grande? Eu falei, um problema muito grande. Ele falou assim, não sei. Eu não sei não, se fosse um problema pequeno eu acho que seria mais fácil. Aí nesse momento que ele falou isso, me atinou uma coisa assim muito importante que eu quero compartilhar isso com vocês, que fica como uma dica, né? Muitas vezes a gente foca num problema, acha que o problema é muito grande, só que a melhor maneira de você resolver um problema grande é transformá-lo em vários problemas pequenos. Né? Que sem perceber foi essa resposta que o Gabriel me deu. Você tem um problemão? Divide ele em pequenas partes e resolve uma partezinha de cada vez, que ao longo de um período o seu problema vai estar resolvido. Então fica essa dica, se você tem um problemão, divida esse problema em pequenas partes e resolva uma parte de cada vez, sem angústia, sem ansiedade, sem antecipação de acontecimentos. Resolva uma parte de cada vez, né? É o mesmo que você quer comer uma maçã e enfiar uma maçã inteira na boca. Você vai sentir incômodo, né? Provavelmente você não vai conseguir comer essa maçã inteira. Então a mesma coisa é um problema. Se você tenta resolver um problema, né, que está te causando algum incômodo e você não está conseguindo, é porque esse problema ainda está num tamanho que você ainda não consegue resolvê-lo. Divida ele, né? Você vai comer uma maçã inteira, se você corta a maçã no meio, o incômodo ele diminui. Se você corta a maçã em vários pedaços, o incômodo diminui mais ainda e você vai conseguir comer pedaço por pedaço e no final a maçã ela acaba sendo toda comida, você fica satisfeito, né? E assim é com os seus problemas. Se você acha que você tem um problemão, divida ele em probleminhas e resolva um de cada vez. Fica a dica aí, né? Essa dica em especial é do meu filho Gabriel, que me respondeu de uma forma muito espontânea, mas eu acredito que ele nem imaginou que, né, ele poderia me dar esse aprendizado, mas foi bem legal. Então fica essa dica, não se preocupe com os problemas, não foque nos problemas, pense em soluções que você vai ver que seu dia vai ficar muito melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, tem várias novidades, vários vídeos, né? Periodicamente eu vou colocando aqui, né, toda a minha experiência que eu passei por esses anos todos. Ok? Então, até mais, um abraço.